Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de lives da Médico of Endócrino. Nos próximos 2 dias teremos aulas de temas muito importantes que têm caído com cada vez mais frequência na prova de título. E a aula de hoje é de um tema muito prevalente também, que preparei com muito carinho para vocês, que é a aula de nódulo de tireoide. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Áurea, professora e coordenadora da Médico of Endócrino. E hoje, na nossa aula do bloco de tireoide, iremos abordar nódulo de tireoide, um tema muito prevalente. Como de praxe, começaremos com uma questão do TIM de 2023, que fala sobre uma mulher de 50 anos de idade assintomática que fez uma ultrassom de tireoide como parte de um exame de rotina. A gente já bota um asterisco aqui nesse exame de rotina. E que descreve um nódulo no terço médio do lobo esquerdo, bem delimitado, hipoecogênico, sem nenhuma microcalcificação, mais largo do que alto, medindo 3 centímetros no maior diâmetro, e o Doppler mostrou uma vascularização central, chamas 4, e ao exame físico o nódulo era visível e palpável, com consistência elástica e móvel à deglutição. Sobre o manejo desse caso, ele pede pra gente classificar o nódulo, né? Ele dá 2 possibilidades, TIRAD 3 ou TIRAD 4, e pede que a gente tome uma conduta, né? O que a gente vai fazer. Então, a gente vai responder essa questão ao longo da aula, certo? Esse é o mapa da nossa aula. E eu vou começar a aula de um jeito um pouquinho diferente, né? Primo non nocere. Então, é um conceito que a gente aprende na faculdade, que significa, primeiro, não devemos fazer o mal, certo? E por que eu trouxe isso aqui? Bom, nódulo de tireoide, a gente tem visto que está fazendo parte, né, do exame de rotina das pessoas, a solicitação de ultrassom de tireoide. Só que o que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar o que a gente chama de overdiagnosis, ou seja, excesso de diagnóstico, né? E o que é o overdiagnosis por si? É excesso de diagnóstico de uma condição que sozinha não causaria nenhuma morbidade ou mortalidade. Então, você acaba diagnosticando um paciente, aquele paciente agora tem um diagnóstico. Isso gera muita ansiedade para esse paciente. E esse diagnóstico pode gerar uma cascata de eventos iatrogênicos, né? Primeiro ele vai ficar ansioso, aí a gente vai ver se faz algum procedimento nesse nódulo ou não, podendo culminar até com uma cirurgia que poderia ser desnecessária, né? Então é exatamente isso. A gente acaba transformando o problema num tamanho muito maior do que ele realmente é. Então a gente acaba expondo o paciente a um excesso de medicalização e de tratamento, né? E a gente tem visto muito isso. O nódulo de tireoide, para vocês terem ideia, tem uma prevalência altíssima, pode chegar até 60% de prevalência nas pessoas, aumentando após os 40 anos de idade, só que a minoria desses nódulos é maligno. E a gente sabe também que muitos dos nódulos malignos são indolentes, né? Tem um curso muito indolente que na maioria das vezes não causaria nada significativo para esse paciente, né? E esse que é o problema. O excesso de diagnóstico de algo que não seria, né, não causaria tanta morbidade ao paciente, pode acabar aumentando o custo de saúde pública, custo mesmo da rede privada e trazendo muita morbidade ao paciente. Então, acho que isso é um ponto super importante. E screening, no final das contas, sendo objetivo agora, alguém recomenda screening de ultrassom de tireoide para os pacientes? Bom, para a gente definir se alguma patologia merece ou não sofrer um screening, ou seja, que a gente peça algum exame para fazer um diagnóstico precoce, primeiro, essa patologia tem que colocar o paciente em risco, certo? Então, tem que ser uma doença que geralmente a evolução dela pode ser grave, pode trazer morbidade e mortalidade ao paciente. E o diagnóstico precoce precisa resolver, né? Então, é basicamente isso que envolve a decisão de fazer ou não screening de alguma patologia. A US Task Force, que é um órgão americano, não recomenda screening em adultos assintomáticos, tá? Então, a gente não tem essa recomendação de solicitar ultrassom de tireoide de maneira rotineira para os pacientes. Porque, justamente o que a gente falou no início da aula, o malefício supera o benefício, certo? Mas a Sociedade Americana de Tireoide, né, a ISBEM, outras sociedades falam que a gente pode considerar solicitar ultrassom
caso haja exposição na infância à radiação, caso haja alguma síndrome genética associada a câncer de tireoide, por exemplo, né, síndrome de Cowden, polipose adenomatosa familiar, complexo de Carne, neoplasia endócrina múltipla tipo 2, mas aí é um asterisco, né, um ponto à parte que a gente vai abordar. E caso haja história familiar de câncer de tireoide na família. Mas tudo isso a gente vai considerar, tá? Ainda assim, não há realmente uma evidência de benefício de fazer screening nessas situações. Mas nessas situações a gente pode pensar em solicitar o ultrassom de tireoide para alguns pacientes. Bom, vamos dizer que encontramos, né, um nódulo, né, que foi encontrado de maneira incidental, que na verdade assim que a gente abordaria um nódulo, ou a gente avaliou o paciente, né, fez o exame físico, viu que tinha um nódulo palpável ou um nódulo visível mesmo, né? Então esse nódulo a gente vai dar atenção para ele. O primeiro exame, o mais sensível e específico para avaliar bem as características do nódulo, é o ultrassom de tireoide mesmo, né? O que melhor avalia. Então, ele é o ponto-chave da nossa avaliação desse nódulo de tireoide. O que mais que a gente pede de avaliação? A gente vai pedir uma dosagem de TSH. Sim, de TSH. Por quê? Porque se o nódulo for um nódulo quente, ou seja, um nódulo produtor, né, ou seja, ele capta na cintilografia e a gente faz o diagnóstico de nódulo funcionante, na grande maioria das vezes esses nódulos são benignos e as sociedades não recomendam que a gente puncione esses nódulos. Então, se você localizou um nódulo na tireoide pelo ultrassom, só que o TSH ele está bloqueado, o nosso primeiro passo é a cintilografia. E se ele for um nódulo quente, a gente vai tratar de acordo. A gente não precisa puncionar esse nódulo, certo? Calcitonina. Calcitonina é uma questão controversa, tudo bem? Não há uma recomendação formal para solicitação de calcitonina nas sociedades, tudo bem? A ATA não recomenda nem contra e nem a favor, né? A ATA, Associação Americana de Tireoide. A SBEM fala que a gente pode considerar caso haja familiar, né? Na verdade, que a gente deve solicitar caso haja um familiar com câncer medular de tireoide ou um diagnóstico de neoplasia endócrina múltipla tipo 2, tudo bem? E o que que ocorre, né? Caso se opte também por uma lobectomia ou um procedimento minimamente invasivo, por exemplo, uma ablação térmica, né? Ou se for uma citologia incerta para papilífero, ou como já disse na história familiar de CMT ou NEM2, isso a ata que fala, né? A gente pode considerar dosar a calcitonina. Mais uma vez, não é um exame que a gente deve pedir de rotina. A calcitonina, ela é um exame que pode dar muitos resultados falsos positivos, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a avaliação desse exame quando a gente solicitar. A ATA considera que níveis acima de 100, né, de 50 a 100, mas geralmente níveis acima de 100 são muito sugestivos de câncer medular de tireoide, certo? Quando o nível é intermediário, entre 20 e 100, a gente pode fazer uma dosagem no aspirado da PAF, né, de calcitonina. Já o consenso europeu fala que níveis acima de 30 para mulheres e 34 para homens, a gente pode suspeitar mesmo de câncer medular de tireoide, tudo bem? E o passo final nessa avaliação, né, desse nódulo de tireoide é a punção, né? Tudo isso a gente quer saber se esse nódulo tem uma maior probabilidade de ser benigno ou se o nódulo tem uma maior probabilidade de ser maligno. Vejam que aqui a gente trabalha com probabilidade, certo? E a gente vai puncionar o nódulo de acordo com características, né? Características que vão se somando, que vão fazer a gente pensar, bom, esse nódulo deve ser benigno, esse nódulo deve ser maligno, tudo bem? E tiroglobulina? Tiroglobulina não, nenhuma sociedade recomenda que a gente peça dosagem de tiroglobulina, não há indicação de pedir, então tiroglobulina não faz parte da avaliação inicial. Com relação ao ultrassom de tireoide, que a gente já viu que é a primeira linha, né, na avaliação daquele nódulo. A gente avalia, então, as características desse nódulo. Bom, o que a gente avalia? Composição. A gente avalia se é um nódulo cístico, que tendem a ser benignos, assim como os espongiformes, né? Nódulos espongiformes, eles têm em mais de 50% do volume daquele nódulo microcistos, tá? Ou se é um nódulo misto, né, sólido cístico, ou se é um nódulo completamente sólido, certo? Nódulos sólidos têm uma maior celularidade, tá? Então, geralmente, os nódulos malignos são sólidos, têm mais celularidade, os nódulos císticos têm muito colóide, né?
Ecogenicidade, outra coisa que a gente avalia. Se é um nódulo anecoico, ou seja, ele é preto porque ele é líquido, né? Ou é um nódulo hiperecogênico, isso a gente vai avaliar comparando com o tecido tiroidiano ao redor, né? Isoecogênico, ou seja, tem uma coloração ali no ultrassom que é semelhante ao tecido tiroidiano que está rodeando aquele nódulo. Hiperecogênico, o nódulo ele brilha mais do que o tecido ao redor, então ele tem um tom de cinza mais para o branco, né, do que para o cinza escuro, que no cinza escuro, né, seria um tom mais escuro do que o tecido tiroidiano ao redor, seria o hipoecogênico ou muito hipoecogênico, que já falam mais a favor de malignidade, tá? Uma celularidade muito aumentada ali, que tornam nódulos mais escuros, mais hipoecogênicos, certo? Forma os nódulos que são mais largos, tendem a ser a maioria dos nódulos que a gente vê, são nódulos que tendem mais à benignidade, né? E nódulos mais altos do que largos, né? Isso na medida transversal, falam mais a favor de malignidade. A gente avalia também margens, se é uma margem regular, tende à benignidade, margem mal definida, gente, é que o ultrassonografista, ele não conseguiu delimitar bem a margem, tá? Então isso não fala a favor de malignidade, só que ele não conseguiu dizer bem onde termina e onde começa aquele nódulo. É a margem irregular que fala a favor de malignidade, ou uma margem lobulada, você vê aqueles contornos do nódulo, a gente já vai ver alguns exemplos, tá? Ou se tem uma extensão extratiroidiana, e com certeza, né, fala a favor de malignidade, e a gente vai ver focos hiperecogênicos, se esse nódulo tem alguma microcalcificação, se tem calcificação periférica, né? Ou se tem, por exemplo, artefatos em cauda de cometa, né, coloide espesso, que é uma característica de benignidade, microcalcificação é uma característica de malignidade, que corresponde, na verdade, aos corpos pissomomatosos da histologia, né, que é característico do câncer papilífero de tireoide. E os compartimentos linfonodais. Toda vez que a gente encontra um nódulo de tireoide, os compartimentos linfonodais, né, central e lateral, têm que ser avaliados, certo? Essas são as características de um nódulo maligno, né? Claro que nenhuma característica isoladamente fala que o nódulo é maligno, não. Aqui não existe a dicotomia. Como eu falei, aqui a gente trabalha com probabilidade, certo? Então, um nódulo que é sólido, muito hipericogênico, é mais alto do que largo, tem extensão extratiroidiana, tem uma microcalcificação, poxa, a chance desse nódulo ser maligno é imensa, né? Agora, um nódulo que é hipoecogênico, e ele tem margens irregulares, é mais largo do que alto, sólido cístico, enfim, né, não tem nenhum linfonodo suspeito, ele pode não ser maligno. Inclusive, os nódulos subcentimétricos tendem a ser hipoecogênicos, tá? Então, assim, tome cuidado com características isoladas, tudo bem? Essa imagem adaptada da ata, ela é muito interessante, né? Porque ele mostra justamente essas características que a gente falou e o que vai aumentando o risco de malignidade. Então, aqui, ó, nódulos puramente císticos, né? Esse aqui é um nódulo puramente cístico, anecoico, tá vendo? Ele é bem pretinho, mostra que tem um conteúdo líquido, margens regulares, enfim, bem bonitinho. Risco de malignidade baixo, não tem, né? Benigno. Aí os nódulos que são pouquíssimos suspeitos também, aqui a gente consegue ver nódulos espongiformes, nódulos que são sólidos císticos, tudo bem? Aqui nos poucos suspeitos a gente já vê nódulos mais sólidos, né? Mas são nódulos que têm margens regulares, não tem microcalcificações, são mais largos do que altos. Aqui a gente vê um nódulo sólido cístico também. Por quê, né? Alguns nódulos sólidos císticos, quando a gente vê esses nódulos, a gente tem que avaliar a parte sólida desse nódulo, tá certo? E o que a gente avalia? Se tem microcalcificação, se ela é hiperecogênica ou isoecogênica, aquelas mesmas coisas. Mas outras coisas que podem sugerir que o nódulo ele é mais suspeito se o nódulo ele tem essa localização, a parte sólida, desculpa, tem essa localização mais excêntrica, ou se forma um ângulo agudo com a parede do nódulo, tem maior chance de malignidade. Agora, se a parte sólida nesse nódulo ela é mais concêntrica, forma um ângulo obtuso com a parede, fala mais a favor, menos a favor de malignidade, é um nódulo menos suspeito, vamos colocar assim que é melhor, tá? Então, no nódulo sólido cístico, a gente vê a característica sólida desse nódulo, aquelas mesmas características que a gente falou, e se tiver uma localização
localização mais excêntrica, em um ângulo agudo com a parede, a gente pensa que esse é um nódulo mais suspeito. E aí, aumentando então a suspeição, né, aqui é um nódulo sólido também que a gente vê, né, ele é mais largo do que alto, aqui também é um nódulo sólido, só que esses aqui, se a gente for comparar com o tecido tireoidiano ao redor, a gente consegue ver que ele é mais escuro, tá? Ele é mais hipoecogênico, tá vendo aqui a tireoide, ó, o tecido tireoidiano, é mais claro, já o nódulo ele é mais escurinho, ele é mais hipoecogênico. Tudo bem, então aumenta a suspeição desse nódulo, mas ele não tem outras características, né? Tem margens regulares, parece ser mais largo do que alto. Agora aqui em cima, os nódulos mais suspeitos, a gente vê aquelas características mais anedóticas, né? Nódulos hipoecogênicos, mais escuros do que o tecido tireoidiano ao redor, nódulos com microcalcificações, né? Nódulos aqui, ó, com margem irregular, né? A gente não consegue ver direito. Aí a gente vê nódulos também aqui com margem irregular, com microcalcificações, aqui um linfonodo suspeito, aqui uma suspeita de extensão extratireoidiana, tudo bem? Aqui nesse nódulo a gente consegue ver que ele é mais alto do que largo, então essas características falam a favor de malignidade, principalmente quando a gente soma as características. Então, microcalcificação, mais alto do que largo, extensão extratireoidiana, margens irregulares, um nódulo muito hiperecogênico, né, muito mais escuro do que a tireoide, do que o tecido tireoidiano ao nosso redor, falam a favor de malignidade, certo? Bom, prosseguindo, a gente avalia, né? Então, encontramos o nódulo, a gente vai avaliar as cadeias linfonodais também. A cadeia central é constituída pela cadeia 1, 6 e 7, certo? Aqui a gente tem a cadeia 6, a cadeia 7 está aqui por trás, e a gente tem também as cadeias 2, 3, 4 e 5 que fazem parte das cadeias laterais. Essas são as cadeias que o ultrassonografista deve avaliar em busca de linfonodos suspeitos. As cadeias 6, 3 e 4 são as que mais recebem metástase no câncer papilífero de tireoide. Então, essas têm que ter bastante atenção na avaliação. E quais são os sinais que falam a favor, né, de que um linfonodo está acometido, né, que ele foi acometido ali por uma metástase de um câncer de tireoide, né, principalmente, né, microcalcificação também é uma característica, a mesma microcalcificação que a gente vê no nódulo de tireoide, a gente pode ver também no linfonodo, só que aqui tem algumas particularidades, tá? Que a gente não pode achar que são as mesmas características suspeitas no nódulo, aqui é um pouquinho diferente. Aspecto cístico aqui, no linfonodo, fala a favor de malignidade, vascularização periférica aqui fala a favor de malignidade, eu já vou falar um pouquinho de vascularização, hiperecogenicidade aqui também fala a favor de malignidade, e um formato redondo. Geralmente os linfonodos, eles são mais ovais, né? Então, quando ele tá num formato muito perfeitinho, redondo, esse linfonodo tem risco de ser, né, um linfonodo acometido. Tudo bem? Então, qual que é o problema, né, da nossa avaliação com ultrassom, que é o nosso principal exame ali, que vai nos auxiliar, né, em entender se esse nódulo é mais maligno, tem mais chance de ser maligno ou mais chance de ser benigno, porque o que a gente quer é saber, faço ou não faço uma punção nesse paciente. Há uma diferença, né, na especificidade e na sensibilidade das características que a gente avaliou, e a gente já conversou que nenhuma característica isolada vai diferenciar entre o nódulo benigno e maligno. A gente tem que avaliar, né, de preferência a somatória ali dessas características. E a coisa mais importante, né, gente, as pessoas veem o mundo de uma maneira diferente, e não seria diferente com os ultrassonografistas, né? Há uma grande variabilidade entre os examinadores. Então, às vezes, isso foi um exemplo que eu vi, inclusive essa semana, um nódulo que, num ultrassom que foi feito, foi caracterizado, microcalcificações foram caracterizadas, então somado a outras características, recebeu uma classificação de muito alto risco, né? E o mesmo nódulo de tireoide por outro colega em outro local onde esse nódulo foi avaliado, essas microcalcificações já foram avaliadas como colóide espesso, né? Como cauda de cometa. Então, o nódulo recebeu uma classificação com baixa suspeição. Então, isso é muito complexo, né? Há uma grande variabilidade. E o que a gente faz, né, para tentar
superar esse obstáculo. Foram desenvolvidos diversos sistemas de estratificação de risco para a gente tentar entender se há maior probabilidade de benignidade ou malignidade, né? Então, várias sociedades desenvolveram diversos tipos de estratificação. Não ainda são vários, né? São diferentes, né? Da Associação Americana, né? Da ATA, da Europeia, da Coreana, Colégio Americano. Enfim, são várias, né? E aí, o que que a gente faz? O que que a gente usa? Há uma grande heterogeneidade entre esses sistemas, né? Então, aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia. São as várias, a Eutirades, tem aqui o da coreana, tem o da ATA. Então, geralmente, nessas classificações, eles usam clusters de características para falar se esse nódulo ele é suspeito ou não. E o que que a gente usa na prática? Bom, isso vocês já sabem, não é surpresa para ninguém. O ACR-Tirades, ele acabou superando os outros 4 sistemas em alguns estudos que fizeram, né? O que que ele tem de diferente, o ACR-Tirades? A gente pontua as características, a gente avalia cada característica isoladamente e a gente pontua cada uma delas. E aí a gente vai falar se esse nódulo, né, tem maior risco ou menor risco. Então a gente avalia isoladamente as características. O ACR-Tirades, ele reduziu o número de PAF em nódulos benignos com uma taxa de falso negativo muito baixa, de 2,2%, né? E ele fornece também recomendações confiáveis para o papilífero de tireoide, mas também para o folicular, para o medular de tireoide. Então, realmente, é isso que a gente quer. A gente quer ao máximo evitar fazer PAFs em nódulos que não tenham indicação, em nódulos que são sabidamente benignos, para a gente não fazer aquela cascata de iatrogenia que a gente viu no início da aula. Bom, o que é o Tirades? Como eu falei, ele avalia cada característica isoladamente. Então, ele vai avaliar isoladamente a composição do nódulo. Nódulo cístico, nódulo espongiforme, não pontua nada, né? Como a gente viu, são nódulos que geralmente são benignos, não recebem pontuação. O nódulo misto sólido cístico, ele recebe 1 ponto. A gente viu que a parte sólida, às vezes, pode ser ou não câncer, né? Então, recebe 1 ponto. Agora, o nódulo, quando ele é sólido, praticamente ou quase completamente sólido, já recebe 2 pontos, tá? Então, isso é importante. Cístico, nada. Sólido, 2 pontos. Quando é um nódulo anecoico, né, nódulo cístico, também não recebe pontuação. Hiperecogênico ou isoecogênico, apesar de geralmente falar a favor de benignidade, recebe 1 ponto. Às vezes, né, os cânceres foliculares, eles tendem a ser mais hiperecogênicos ou isoecogênicos, tá? Hipoecogênico recebe 2 pontos e muito hipoecogênico já recebe 3 pontos. Então, isso é importante, ó. Hipoecogênico já pontua já tem 2 pontos, tá? O nódulo que é mais largo do que alto, que a maioria do que a gente vê não pontua. Nódulos mais altos do que largos, 3 pontos. Aí a gente vai avaliar a margem. Então, a gente avaliou composição, ecogenicidade e forma no plano transverso. Aí a gente avalia a margem. É um nódulo que tem margem regular, não recebe nenhum ponto. Tem uma margem pouco definida, ou seja, o ultrassonografista não conseguiu caracterizar bem, também não pontua. Lembrem aquilo que eu falei, né? Não pontua. Agora, é um nódulo que você definiu as margens, mas elas são totalmente irregulares ou são lobuladas, aí já recebe 2 pontos. É um nódulo que tem extensão extratiroidiana, aí, claro, né, pontua mais 3 pontos. Focos ecogênicos, pode não ter nada, não vai pontuar nada. Artefato em cauda de cometa, aquilo que a gente viu, né, que lembra uma calcificação, mas não é uma calcificação porque a gente consegue diferenciar por uma caudinha que eu vou mostrar para vocês no final da aula. Também não pontua. Macrocalcificação recebe 1 ponto, calcificação periférica ou ionel recebe 2 pontos e as microcalcificações recebem 3 pontos. Então, nódulos com microcalcificações pontuam bastante, né? E a questão de vascularização, que a gente vê tanto falar em chamas, né? Vascularização não entra na pontuação da categoria de Tirades, tá? Não entra na estratificação de risco, porque nódulos benignos podem ter uma vascularização central, por exemplo, os nódulos espongiformes podem ter uma vascularização central, então não é exclusivo de malignidade, tá? E vascularização periférica também não exclui malignidade, certo? Então, é importante ter em mente que vascularização pode sugestionar alguma coisa, né? Quando é central, em geral, fala mais para malignidade, quando é periférica para benignidade, mas isso não é uma regra, então a gente não usa na pontuação.
Aí a gente pontuou o nódulo, né? A gente avaliou o nosso nódulo, a gente pontuou, a gente vai decidir finalmente se a gente vai ou não fazer uma punção desse nódulo. É um nódulo que tende para ser mais maligno, né? Vamos supor que seja um nódulo sólido, muito hipoecogênico, sólido já ganha 2 pontos, muito hipoecogênico, ele tem ali 5 pontos, né? 5 pontos, ou vamos supor só que seja hipoecogênico, que a gente vê muito, né? Nódulo sólido hipoecogênico, ele já pontua 4 pontos, gente. Só por ser sólido hipoecogênico, ele já é um TIRADS 4. Aqui, ó, do ladinho, TIRADS 4 já é moderadamente suspeito. Então, a gente já vai funcionar se esse nódulo tem mais, se ele for maior ou igual a 1,5 centímetros, certo? Agora, vamos supor que seja um nódulo sólido, muito hipoecogênico, mais alto do que largo e tem microcalcificações, tem margem regular e tem microcalcificações. Ele já tem mais de 7 pontos, né? É um nódulo muito suspeito. Nódulos muito suspeitos que tem mais de 7 pontos, a gente faz uma punção se ele for maior ou igual a 1 centímetro. Tudo bem? E outra classificação muito comum que a gente vê no dia a dia, né, na prática, é um nódulo TIRADS 3, que é um nódulo pouco suspeito, 3 pontos. O que seria mais ou menos um nódulo TIRADS 3? Vamos colocar que é um nódulo sólido, né, completamente sólido. Ele recebe 2 pontos. Ele é um nódulo isoecogênico ou hiperecogênico, ele recebe mais 1 ponto, mas ele é mais largo do que alto, ele tem margem regular, ele não tem nenhum foco ecogênico, esse também é um nódulo que a gente vê muito. Ele é um nódulo TIRADS 3. A gente só funciona se ele for maior ou igual a 2,5 centímetros. E os nódulos que pontuam um pouquinho, né, não pontuam ou 1 a 2 pontos, não se recomenda a PAF, né, que na verdade seriam os nódulos císticos, anecoicos, certo? E bom, quando que a gente viu ali, né, no slide anterior, que a gente vai fazer punção, né, quando o nódulo for muito suspeito, se ele tiver mais do que 1 centímetro, maior ou igual a 1 centímetro. Aqui a gente não tá vendo punção em nenhum nódulo menor do que 1 centímetro, né? A gente eu vejo que a gente faz na prática, mas não tem essa recomendação. Mas, às vezes, pode ter essa recomendação de puncionar quando o nódulo tem menos do que 1 centímetro. E quais são essas recomendações, né? Quando, além de ser um nódulo muito suspeito, né, que iria merecer uma PAF, mas o tamanho não chega, só que se ele estiver localizado no istmo, né, lembra que o istmo é uma estrutura, essa estrutura que liga, né, os lobos, ela é fininha, né, ou está próximo a uma estrutura, por exemplo, o nervo laríngeo recorrente, a traqueia, ou seja, se esse nódulo resolve ali se expandir, né, crescer, pode dar um problema, ele pode rapidamente, né, ir para outros órgãos. Então, nessa situação, está recomendada a punção do nódulo, certo? E também, se tiver linfonodos suspeitos, vamos supor que você encontrou um nódulo e o radiologista falou que tem um linfonodo suspeito. Então, nessa situação, mesmo que o nódulo seja pequeno, a gente tem que fazer uma punção e dosar tiroglobulina no lavado, certo? Se houver mais de um nódulo, né, um bócio multinodular, tem vários nódulos ali, o que a gente faz nessa situação? A gente vai puncionar os nódulos de acordo com as características que a gente viu agora há pouco, né, de acordo com as características de suspeição. Se todos tiverem características de benignidade, a gente punciona o que for maior a 2 centímetros e a gente observa os demais. E outras modalidades de imagem que a gente pode lançar mão conforme necessidade, né? Tomografia ou ressonância para avaliar extensão da doença. Às vezes o paciente tem algum sintoma compressivo. Geralmente os sintomas compressivos por nódulos ocorrem quando o nódulo é maior ou igual a 3 a 4 centímetros. Geralmente nódulos pequenos não causam sintomas, então isso é importante orientar para os pacientes. Mas na suspeita a gente deve solicitar uma avaliação para definir se o nódulo pode ou não ser culpado desses sintomas, né? Até nódulo benigno pode causar sintomas, por isso que é importante. A elastografia está sendo estudada para ajudar, para auxiliar a dizer se o nódulo tem maior risco de malignidade ou maior risco de benignidade. Ele avalia a dureza, né, stiffness, a dureza do nódulo. Quanto mais duro é o nódulo, maior o risco de malignidade, tudo bem? Pode se lançar mão também, mas é algo que também está em estudo, que é a avaliação de perfusão e vascularização com contraste. E também softwares com análise automatizada, né, inteligência artificial, enfim. Tem alguns estudos muito interessantes que mostram que
houve uma redução expressiva de PAFs quando a gente compara o uso de inteligência artificial, desses softwares que foram desenvolvidos para análise de nódulos, ou com o próprio ultrassonografista fazendo análise. Isso reduziu bastante, então quem sabe no futuro a gente não possa usar isso como auxílio na nossa tomada de diagnóstico e conseguir reduzir o nível os casos, né, o número de punção que a gente faz dos nódulos. Quais são os fatores de risco para a malignidade de um nódulo de tireoide? Nódulos que captam no PET-FDG. Vez ou outra vocês vão receber encaminhamento, né, de pacientes que fizeram PET-FDG por algum outro motivo, que não nada a ver com a tireoide, e o nódulozinho brilhou ali, captou, né? Nessas situações, esse nódulo tem maior risco de ser maligno e a gente punciona se o nódulo for maior ou igual a 1 centímetro. Se houver histórico de irradiação ou exposição à radiação ionizante na infância ou na adolescência. Se houver síndromes hereditárias que aumentam a predisposição para câncer de tireoide, como a gente viu no início da aula. Se for um nódulo firme, aderido, né, de rápido crescimento, também tem o maior risco. Se for um nódulo de localização de risco, né, como nódulos no istmo. Ou se houver maior risco em nódulos, e isso é muito interessante, né? Pode aumentar o risco de acordo com a localização, tá? Nódulos que se localizam, né, no terço superior tendem a ter maior risco do que nódulos que se localizam no terço médio ou inferior da tireoide. Homens também têm o maior risco, e nos extremos de idade, né? Menores de 20 anos ou maiores de 70 anos, tudo bem? E vamos falar agora da citologia. Então, a gente avaliou o nosso paciente, avaliamos o nódulo desse paciente, avaliamos as características, avaliamos se esse paciente tinha algum fator de risco ou não para malignidade e optamos, então, por fazer a punção desse nódulo. A gente juntou tudo, né? E aí optamos, então, pela punção. A punção, né, a análise citológica daquele material do nódulo é padrão ouro para excluir câncer de tireoide, né, para excluir carcinoma dos nódulos de tireoide. O resultado da citologia, ele guia a nossa conduta, né? Na grande maioria das vezes a gente consegue definir nossa conduta com o resultado da citologia. Para a maioria dos cânceres papilíferos de tireoide, para os medulares de tireoide, para os pobremente diferenciados e indiferenciados, a citologia vai vir Bethesda 6. Às vezes vem o Bethesda 5, né? Agora, algo importante é que a citologia ela não consegue distinguir muito bem nódulos adenomatosos ou hiperplásicos com padrão folicular, adenomas foliculares, né, ou um câncer folicular, ou os casos de variante folicular do câncer papilífero. Nesses casos, na grande maioria das vezes, a gente vai ver o resultado Bethesda 3 ou 4, que são Bethesdas indeterminados, que podem ser um problema, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Qual que é o risco de malignidade, né, para cada categoria? Bom, a categoria de Bethesda 1 é uma categoria não diagnóstica, não teve material suficiente para diagnóstico, mas o risco de malignidade estimado é baixo, 1 a 4%. Né? O Bethesda 2 são os benignos, né, então risco de malignidade muito baixo também. Bethesda 5 e 6 são os que têm o maior risco de malignidade. Bethesda 6 tem características quase patognomônicas, né, do câncer de tireoide, então aqui um risco praticamente, né, total de câncer de tireoide. Bethesda 5, alguns ainda podem não ser. Agora, Bethesda 3 e 4 são classes de resultado indeterminado. Aí a gente tem que avaliar algumas outras coisas. Bom, citologia com resultado Bethesda 1, resultado não diagnóstico, ocorre que houve um número insuficiente de células para o diagnóstico, né? Ou houve falha em obter pelo menos 6 clusters de células foliculares, com cada grupo contendo pelo menos 10 células foliculares, tá? Geralmente, os nódulos que têm um componente cístico muito importante são os mais difíceis de conseguir uma boa amostra, né? Isso é claro, porque às vezes a gente fica só pegando a parte colóide, a gente não consegue obter a parte sólida ali daquela lesão, então é mais difícil. Só que isso muitas vezes não é uma coisa ruim. Na maioria das vezes, isso indica que realmente é um nódulo benigno, tá? Na situação da gente encontrar um Bethesda 1, o que a gente faz? A gente repete a PAF, né? Pelo menos, antes se falava que a gente tinha que esperar pelo menos 3 meses para fazer uma punção, né, por risco de um resultado falso, mas hoje a gente já sabe que não precisa a gente não precisa esperar 3 meses, a gente já pode fazer uma punção na sequência. Se novamente tem um resultado Bethesda 1, aí a gente tem que pensar,
né? A gente vai analisar. É um nódulo a ultrassom que tem um alto risco. Vocês acharam que aquele nódulo era muito suspeito, era um nódulo muito hipoecogênico, margem irregular, microcalcificação, um nódulo que falaria a favor de malignidade? A gente pode fazer uma cirurgia diagnóstica, indicar a cirurgia diagnóstica. Agora, é um nódulo que realmente não tinha nenhuma característica de malignidade, era um nódulo pouco suspeito, a gente pode observar esse nódulo, tá? Não necessariamente a gente precisa indicar cirurgia. Resultado Bethesda 2 é o resultado benigno, o falso negativo do Bethesda 2 é muito baixo, gente, 0,3%, isso é muito bom, né? O que ocorre? O que a gente vê nessa histologia? Há células foliculares com aspecto benigno, né? E um coloide abundante, né? Então, isso fala a favor de um resultado positivo, benigno. Nessa situação, o que a gente faz, né? O nódulo suspeito. Vamos supor que você estava com o nódulo suspeito em mãos, né, você esperava que viesse ali um Bethesda 5 ou 6, você fez a punção e veio um Bethesda 2. Mismatch, imagem lâmina, que chamam, né? Quando não é tão compatível, não tá batendo. Então, você vai repetir a PAF em 12 meses. É o que a ata recomenda. Agora, você viu um resultado, uma patologia benigna, né? Um Bethesda 2 e era um nódulo realmente com características de benignidade. A gente repete o ultrassom em 1 a 2 anos, certo? E o que a gente avalia no novo ultrassom, quando a gente for reavaliar esse nódulo? A gente avalia crescimento e características. Se houve mudança de características, se houver mudança de características, por exemplo, o nódulo que era iso, hiperecogênico, hipoecogênico, agora tem microcalcificações, agora as margens estão irregulares, a gente tem que fazer uma nova punção, né? Ou se houver crescimento maior do que 20% em pelo menos 2 diâmetros ou aumento em pelo menos 50% do volume do nódulo, a gente também indica a punção desse nódulo, tudo bem? Com relação à avaliação do resultado indeterminado, Bethesda 3 ou 4. Bom, Bethesda 3 significa atipia ou lesão folicular de significado indeterminado, certo? Tem um risco de 10 a 30% de malignidade. Era uma lâmina que tinha tudo para ser benigna, mas o patologista viu alguma célula atípica, alguma coisa que deixou ele com uma pulga atrás da orelha. Aí ele classifica como Bethesda 3, certo? E o Bethesda 4, né, neoplasia folicular ou suspeita para neoplasia folicular, que já tem um risco um pouco aumentado de malignidade, é uma lâmina que também tem algumas células atípicas em uma quantidade um pouco maior, tem mais microfolículos, tem um colóide mais escasso, né? Então essas coisas podem falar um pouco mais a favor de malignidade, ou tem mais células de Hürtel, né? Células de Hürtel são células que não indicam malignidade, mas quando tem bastante, né? Aí sim pode falar a favor de malignidade. Então é uma lâmina que não dá certeza para o patologista bater o martelo, é um nódulo benigno ou maligno. Então tem algumas características ali que chamam a atenção e aí eles recebem essas classificações. O que a gente faz? A gente pode repetir a PAF, né? A gente repete também essa punção em até 3 meses, né? A gente pode avaliar com o paciente quando a gente vai repetir. O diagnóstico definitivo ocorre somente em 40% dos casos Bethesda classe 3, né? Então, muitas vezes a gente ainda assim não vai ter o diagnóstico definitivo. Se o segundo estudo, né, a gente repetiu a punção, continuou vindo Bethesda 3 ou 4, a gente pode, né, indicar cirurgia diagnóstica, geralmente uma lobectomia, tradicionalmente é o que a gente faz, né, porque a gente não consegue descartar a malignidade naquele nódulo, tudo bem? Mas 60% desses pacientes vão estar em over ou under treatment, ou seja, eles vão estar sendo muito tratados, nódulos que eram benignos, ou eles vão estar sendo pouco tratados, né? O que a gente faz nessa situação? Hoje em dia a gente pode lançar mão do teste molecular. O teste molecular é muito interessante porque o objetivo do teste molecular é reduzir a necessidade de cirurgia diagnóstica, porque você imagina, né, você indicar cirurgia para o paciente não tinha um nódulo maligno, ocorre uma lesão ali, nervo laríngeo recorrente, ou que seja a lesão, e aí, né, como é que a gente fica, como é que o paciente fica? Então, o objetivo do teste molecular é tentar reduzir essa necessidade de cirurgia diagnóstica. E pode reduzir necessidade em até 61% dos pacientes. É um número impressionante, né? Os testes, eles se baseiam
em 3 abordagens moleculares principais. A gente avalia mutações somáticas, né, já que o câncer de tireoide geralmente decorre de uma mutação somática, avalia também expressão gênica e avalia classificadores baseados em microRNAs, certo? Os microRNAs, eles estão localizados nos introns, aquela região não codificante do gene, e eles regulam a expressão gênica, né? Então eles aumentam ou reduzem a quantidade da proteína que seria formada. No Brasil, o que a gente tem disponível? A gente tem o Tyrosic V3, que na verdade não é um teste brasileiro, né? A gente pode pedir aqui, só que a análise é feita nos Estados Unidos. E tem o MIR-Type também, que é um teste brasileiro, né? E ele avalia principalmente microRNAs. Outros testes disponíveis, mas que a gente não tem disponível no Brasil, é o Afirma, o Thyroid Print e o TyGene-X. Vamos falar um pouquinho então das principais alterações moleculares associadas a câncer de tireoide. Isso aqui é um bônus da aula, tá? Porque isso a gente fala mais na aula de câncer de tireoide. Bom, mutações de alto risco, o TERT e o HRAS, essas mutações geralmente são de alto risco, né? Cânceres com mais risco de metástase ou os anaplásicos, assim como a mutação do TP53, geralmente são cânceres anaplásicos que têm maior risco de metástase. Mutação do BRAF V600E é clássica de câncer papilífero de tireoide. A mutação do BRAF, ela é a mais comum do câncer papilífero de tireoide, certo? Pode haver também fusões do NTRK, que também é clássico do câncer papilífero de tireoide. Pode haver ali aquele rearranjo RET-PTC, também clássico do papilífero de tireoide, né? As fusões do BRAF, mutações do grupo RAS, certo? Ou alteração no número de cópias, alteração da expressão de genes. Essas alterações, né? Os genes BRAF, RET-PTC e o RAS, eles atuam na via da MAPkinase, né, induzindo ali a proliferação celular. Por isso que eles estão associados ao risco de câncer quando sofrem uma mutação. A mutação do gene RAS, ela é vista principalmente em crianças, alguns casos podem até ser benignos, tá, associados também a câncer folicular tireoide, ou cânceres menos graves, como por exemplo o NIFTP, que é aquele que é encapsulado, né? Enfim, essas são as mutações mais comuns. BRAF é a mais comum, certo? E o que esses testes, né? Vamos falar um pouquinho do Tyrosic V3, que é um teste de sequenciamento de Next Generation Sequence, né? Sequenciamento de nova geração. Esse teste, ele é muito interessante porque ele inclui e exclui malignidade. Então, ele fala se o paciente, se o nódulo é benigno ou maligno. Isso é muito bom, né? Pra gente falar isso, se o nódulo é benigno ou maligno, ele tem que ter um valor preditivo positivo pelo menos acima de 60% e um preditivo negativo pelo menos acima de 94%. E esse teste tem justamente isso. Problema, custo, caríssimo, $4.280, né? A lâmina vai ser analisada fora, nos Estados Unidos, então meio complicado. Mas ele avalia mutação em 112 genes, avalia mais de 12 mil mutações de ponto associadas, claro, ao câncer de tireoide, né? Mais de 150 tipos de fusões genéticas, né? Analisa também as variações no número de cópias, na expressão de genes. Então, é muito interessante. Como é que vem o resultado? Esse é mais ou menos como vem... Mais ou menos não. É dessa maneira que vocês vão encontrar o laudo caso vocês solicitem esse teste molecular para o paciente de vocês. Esse aqui é um exemplo de um teste negativo, vocês estão vendo? Teste negativo, baixa probabilidade de câncer, né? E aí a gente pode só observar, a gente não precisa fazer nada, ele até dá aqui uma potencial conduta. E aqui é um teste positivo, olha só, esse aqui é um exemplo de um teste positivo, altíssimo risco de câncer, e ele dá conduta sugerida, cirurgia, né? E a interpretação, o que esse aqui encontrou? Encontrou mutações no RAS, que não é tão sensível como eu falei, e no TERT. O TERT sim, TERT geralmente são mutações, né, são lesões malignas, então ele dá essa análise pra gente, tá? E vamos falar um pouquinho do MIR-Type também. O MIR-Type é um teste brasileiro que foi desenvolvido em Ribeirão Preto. Ele também é rule-in e rule-out, fala se tem ou não, né? Se a lesão é benigna ou maligna. Também tem um alto valor preditivo positivo e um alto valor preditivo negativo. Ele custa R$ 4.500. Então, é um pouco mais acessível, apesar de ser muito caro.
Em teoria, já está no rol da ANS, né, para os planos de saúde cobrirem, mas na prática não é bem assim. Eles até disponibilizam, né, que você preencha alguns formulários, disponibilizam informações para você preencher, para tentar pedir com que o plano de saúde custeie esse exame para o paciente. E o interessante do MIRType é que você não precisa fazer uma nova punção. Você pode utilizar a lâmina que você já tinha utilizado antes, né, que o paciente usou para fazer a PAF. E o que esse teste avalia? Ele avalia principalmente o perfil de expressão de microRNAs, né? E essa análise de expressão de microRNAs essa análise de expressão de microRNAs, ela nos dá um diagnóstico, então fala se esse nódulo é benigno ou maligno. Já a pesquisa, né, o que eles fizeram para tornar o teste melhor, para fazer com que esse teste seja também um teste prognóstico, ou seja, ajude a falar se essa lesão ela tem um maior risco ou não. Eles incluíram no MIRType a análise de variantes alélicas, né? Então a gente consegue analisar também mutações no BRAF, consegue analisar mutações no TERT, consegue analisar mutações associadas ao carcinoma medular de tireoide, que é a expressão do MIR375, né? Então é um teste que é diagnóstico e prognóstico, então é bem interessante esse teste. Aqui é um exemplo de como ocorre, como é que é o laudo que você recebe também. Aqui é um laudo benigno, olha só, negativo para malignidade, o risco de malignidade baixo, né, 4%. E aí a gente tem aqui que antes do exame esse paciente tinha um Bethesda 3. Pós-exame ele foi aqui, ó, baixo risco, né, risco baixíssimo de malignidade, então bem legal. E esse aqui é um teste de um paciente que tinha um risco elevado, né, de malignidade, mais de 98%, né, então resultado positivo, e aqui ele era um Bethesda 3 e ele foi ali, ó, foi lá para o altíssimo risco, né, de malignidade, tá? E esse paciente tinha aqui positivo o BRAF. Bom, teste molecular positivo, a gente indica cirurgia, teste molecular negativo, a gente observa, então é bem interessante, né? E espero que isso possa fazer parte da nossa prática no futuro próximo, na verdade, né? Bom, fizemos a punção e veio lá o resultado Bethesda 5 ou 6. Bom, Bethesda 5 ou 6 é muito suspeito para malignidade ou maligno, que é o Bethesda 6, né? Então, classicamente, a gente realmente indica a cirurgia para esses nódulos, mesmo para o Bethesda 5, que tem um risco menor, mas a orientação também é indicar tiroidectomia total para esses casos. A gente pode considerar vigilância ativa, tá? Isso já está fazendo parte um pouco mais da rotina. Para quem que a gente considera vigilância ativa? Então, o que é vigilância ativa, na verdade? São aqueles nódulos que a gente não vai operar, a gente vai observar. São nódulos. A gente indica para nódulos menores do que 1 centímetro, nódulos de localização intratiroidiana sem nenhuma característica suspeita. Um estudo mostrou que mais de 70% dos microcarcinomas papilíferos permaneceu estável ao longo do tempo, com somente 1% de metástase linfonodal, tá? E a chance da doença progredir, ela reduz com a idade. Então, como é que a gente faz essa vigilância ativa? A gente, claro, conversa com o paciente, explica o que acontece, por que a gente está propondo isso, né? Obviamente, o paciente precisa concordar. A gente propõe, então, a gente vai fazer ultrassom a cada 6 meses e se a lesão ficar estável por 2 anos, a gente faz um ultrassom a cada 1 a 2 anos. Se houver um crescimento de maior ou igual a 3 milímetros, ou um crescimento, né, em direção às estruturas nobres, né, a superfície dorsal da glândula, ou as estruturas próximas ali, ou se houver linfonodos suspeitos, aí a gente vai indicar mesmo a cirurgia. A gente tem que evitar essa vigilância ativa também em casos de nódulos próximos à cápsula, né, porque a chance dele invadir é muito maior nessas situações, caso ele cresça um pouquinho, ou se houver características de agressividade na citologia, ou se o paciente tiver menos de 40 anos, né, já que o risco da doença progredir é um pouco maior quanto mais jovem for o paciente. Houve aqueles nódulos que a gente não indicou PAF, ou que a citologia veio benigna, ou que o teste molecular veio benigno. O que a gente faz nessas situações? Se era um nódulo com alta suspeição no ultrassom, que não tinha uma indicação de punção imediata, a gente vai repetir o ultrassom a cada 6 a 12 meses, né? A gente pode inicialmente repetir em 6 meses e depois, se ficar estável, a cada 12 meses.
Se houver linfonodo suspeito, se houver extensão extratireoidiana, né, se houver ali extensão, né, para a traqueia, borda tireoide, enfim, aí a gente vai puncionar esse nódulo, tá? Agora, se era um nódulo de suspeição intermediária ou baixa no ultrassom, a gente vai seguir fazendo ultrassom pelo menos uma vez a cada ano ou mesmo a cada 2 anos. A gente pode então começar a cada 12 meses e depois que a gente vê que realmente o nódulo está ficando estável, a gente pode espaçar para cada 2 anos, tá? E se era um nódulo com uma suspeição muito baixa no ultrassom, se for menor do que 1 centímetro, falam que a gente nem precisa seguir ou a gente pode espaçar bem, né? Seguir a cada 24 meses, tudo bem? Se não houver mudanças nesses nódulos, né, no ultrassom, a gente pode espaçar o segmento. Agora, se houver um crescimento significativo, né, era um nódulo ali de suspeição intermediária ou baixa, que cresceu pelo menos, né, em volume 50%, ou aumento de 20% em 2 dimensões, ou surgiram características suspeitas, né, o nódulo ali está com microcalcificações, ficou muito hipocogênico, bordas ficaram irregulares, aí a gente vai repetir a PAF, né, de acordo com as características de risco que a gente viu no início da aula. E se era um nódulo com uma suspeição muito alta no ultrassom e tinha uma patologia benigna, um Bethesda 2, né, aquela imagem citologia diferentes que a gente falou, como eu comentei, a gente vai repetir a PAF em 12 meses, tudo bem? Ah, e um nódulo, eu pulei aqui, um nódulo que você fez 2 punções e veio um resultado Bethesda 2, a gente não precisa mais seguir esse nódulo, tá? Essa é a recomendação da ata, a gente acaba seguindo, né? Mas, em teoria, esse realmente é um nódulo benigno e a gente não precisa manter o segmento. Bom, e a gente tem que pensar que alguns nódulos benignos podem atrapalhar também, né? Eles podem produzir hormônios, eles podem ser grandes, né? Quando é que a gente trata esses nódulos? Quais são as indicações de tratamento para nódulo benigno? A gente viu que a gente pode só acompanhar, mas quando é que a gente tem que tratar? Quando é que a gente tem que abordar esse nódulo? Se ele for um nódulo funcionante, então a gente fez a cintilografia, ele é hipercaptante, TSH baixo, esse nódulo a gente vai abordar, a gente precisa resolver esse problema, né? Se for um nódulo que cause sintomas compressivos, a gente também vai resolver o problema, ou seja, sintomas compressivos, né? O paciente tem disfagia, tem disfonia, rouquidão, dificuldade para deglutir, falta de ar, né? São sintomas compressivos que a gente precisa abordar. Ou se realmente, né, há um prejuízo estético, a gente também precisa abordar, porque isso pode impactar a vida do paciente, certo? E quais são as opções de tratamento? Clássico, cirurgia, né, que é o que a gente sabe, a gente tira aquele nódulo. Agora a gente sabe também, né, que as cirurgias, como a gente já comentou, têm os seus riscos inerentes, né, como qualquer procedimento cirúrgico. Então a gente pode lançar mão de procedimentos minimamente invasivos. A gente não precisa obrigatoriamente operar esse paciente. A gente pode lançar mão de alguns outros procedimentos que a gente vai falar, tá? Radioiodoterapia para o nódulo funcionante, né? Esse foi tema de outra aula. Mas um nódulo funcionante, ou se é um bócio multinodular grande, mesmo que não seja funcionante, a gente pode lançar mão da radioiodoterapia porque muitas vezes ajuda a reduzir o volume desse bócio e para o nódulo funcionante é tratamento, né? Um nódulo cístico, vamos dizer que o paciente tem um nódulo ali de 5 centímetros, mas ele é completamente cístico, a gente pode aspirar esse nódulo, né? E se a gente aspira, né, ou faz esclerose com etanol, também é uma opção para o nódulo cístico, né? E a esclerose com etanol até reduz o risco de recorrência desse nódulo cístico, porque às vezes ele pode recorrer, tá? A esclerose com etanol, então, é uma opção para nódulos císticos, mas é uma opção também para nódulos que sejam mistos, mas eles têm que ser predominantemente císticos para responderem bem à esclerose com etanol. A ablação térmica com radiofrequência é muito interessante também. A gente pode lançar mão para nódulos sólidos, mas que sejam benignos. A gente consegue reduzir o volume desse nódulo aplicando ali calor naquele nódulo, né? Muitos serviços já fazem ablação térmica com radiofrequência, está cada vez mais comum, na verdade. Um aspecto importante só é que, para que a gente possa indicar a ablação, a gente precisa de 2 punções com Bethesda 2, né? Então, a gente tem que confirmar que esse nódulo é benigno, tá? Agora, se é um nódulo que não tem característica suspeita nenhum e já tem uma citologia com Bethesda 2, aí a gente pode indicar e também a indicação de dosar calcitonina quando a gente vai fazer ablação térmica por radiofrequência. Esse aqui é um exemplo de um nódulo benigno que passou por esse procedimento, né, ablação térmica
olha só, era bem grande, né? Provavelmente a paciente tinha bastante sintoma e aqui uma redução importante após o procedimento. E alguns dados para a gente está chegando no final da aula, alguns dados interessantes. 10,8% dos nódulos após avaliação inicial terão indicação cirúrgica, 10%, tá? 73% desses nódulos submetidos à cirurgia serão malignos, tá? Então, dos nódulos que a gente indica a cirurgia, 73% acaba sendo maligno. 14,5% dos nódulos vão precisar de alguma segunda biópsia, né, imediatamente ou durante o segmento desse nódulo ao longo do tempo. E 85% dos nódulos vão permanecer assintomáticos e sem crescimento ao longo do tempo. 85%. Usem esse dado nas consultas dos pacientes de vocês para tranquilizar, né? Os pacientes ficam muito preocupados com nódulos na tireoide. 13 a 29% de risco de malignidade nos nódulos que cresceram num segmento de 5 anos. Então há o risco, né? E é muito comum o surgimento de novos nódulos durante o segmento, tá? Então, usem esse dado também para tranquilizar os pacientes de vocês. É comum que durante o segmento de nódulos, um outro nódulozinho surja ali e a gente avalia ele da mesma maneira como avalia os outros. Vamos fechar com a nossa questão, fechar essa parte mais teórica da aula, tá? Então, era uma paciente que fez um ultrassom de rotina, botei rotina, lembra entre aspas, porque na verdade não há indicação de exame de rotina, né? Mas era um nódulo ali no terço médio do lobo esquerdo, bem delimitado, hipoecogênico, sem microcalcificação, mais largo do que alto. Qual é a pontuação TI-RADS que esse nódulo recebe? Ele não falou se é sólido, mas ele é hipoecogênico, né? A gente infere que seja um nódulo sólido, que vai ganhar 2 pontos, e é um nódulo hipoecogênico, que ganha 2 pontos. Não tem microcalcificação, é mais largo do que alto, ele é bem delimitado, então não pontua em outras coisas. Vocês lembram que eu falei que vascularização não entra na pontuação, tá? Então esse nódulo ele vai ser classificado como TI-RADS 3, como TI-RADS 4, tá? Pontua ali 4 pontos TI-RADS 4. Aqui ele deixou a gente na dúvida, né? Se a gente ia pontuar TI-RADS 3 ou TI-RADS 4. E aí, TI-RADS 4 é um nódulo de 3 centímetros, né? Primeira coisa que a gente pensa é punção. TI-RADS 4 maior ou igual a 1,5 centímetros, punção, certo? Não. Vocês lembram que a gente falou que após a avaliação com ultrassom, o que a gente tem que pedir é TSH, porque se for um nódulo funcionante, a gente não precisa fazer punção, a gente vai tratar de acordo, já que a grande maioria dos nódulos quentes são benignos, né? Então, na verdade, a resposta dessa questão é, mesmo sendo um TI-RADS 4, a punção deve ser considerada apenas após a realização de exames laboratoriais, né? Se vem o TSH normal ou alto, aí sim a gente pode fazer uma PAF, tá? Agora, gente, a gente vai treinar, tá bom? Algumas imagens rapidamente, só pra gente fixar alguns conceitos, né? Então, aqui a gente tem uma tireoide normal, aqui a gente vê um tecido tireoidiano homogêneo, aqui tem a traqueia, olha só o istmo, como ele é bem fininho, né? Então, o nódulo aqui, ele já pode invadir essas estruturas, por isso que nódulos no istmo acabam sendo de maior risco, tá bom? Essa coloração, vamos colocar assim, né, da tireoide normal ao ultrassom, aqui carótida, jugular, musculatura estriada, aqui em outra visão. Então, vamos lá. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê aqui o tecido tireoidiano e o nódulo, né? Bem parecida a coloração, então é um nódulo sólido, isoecogênico, sem focos hiperecogênicos, parece ser mais largo do que alto, margens regulares. Então, nódulo sólido, olha, isoecogênico, acertei. Esse nódulo vai receber classificação TI-RADS 3, né? Só 3 pontos. A gente só faria uma punção desse nódulo se ele tivesse se ele fosse maior ou igual a 2,5 centímetros, certo? E esse nódulo aqui? Esse nódulo é para confundir. Essa imagem é para confundir. Essas imagens aqui tem aquele aspecto que a gente conversou no início da aula de cauda de cometa. Tá vendo? Parece microcalcificação, mas se a gente olha de perto, tem esse rabinho aqui, ó, que é o rabinho, a cauda do cometa. É isso que a gente chama coloide espesso, isso aqui é uma alteração benigna, tá? Então isso aqui é um nódulo cístico, né, com esses focos que não pontuam. Então é um nódulo também que praticamente não pontua nada, na verdade, né? Ele é cístico, anecoico, mais largo do que alto, regular, né? Então esse nódulo
não teria indicação da gente puncionar. Trouxe essa imagem aqui para a gente ver melhor a cauda de cometa, também tem esses focos hiperecogênicos e justamente aqui tá mais fácil, né? Tem essa caudinha aqui, ó, que a microcalcificação não forma, tá? Isso aqui é coloide espesso, uma alteração benigna. E aqui, o que que a gente tem? Bom, a gente tem um nódulo sólido cístico, isso aqui parece um nódulo espongiforme, né? Tem muitos microcistos aqui, ele é regular, margem regular, bonitinho esse nódulo, né? Então, é um nódulo espongiforme, isocogênico, né? Pontuar um pontinho só. É um nódulo também que a gente não vai se preocupar, é um nódulo TIRADS 2, tá? E esse nódulo? Bom, aqui a gente tem o tecido tiroidiano, aqui a gente tem o nódulo. Aqui tá bem claro que esse nódulo é mais escuro, né? Ele é hipoecogênico, mas ele é um nódulo com margens, ele é um nódulo sólido, hipoecogênico, com margens regulares, mais largo do que alto, sem microcalcificações no seu interior, né? Certo? E aí, o que que eu trouxe aqui? Bom, então ele ganhou 4 pontos, né? Porque ele é sólido, hipoecogênico, ele é um TIRADS 4. A gente só funciona se ele for maior ou igual a 1,5 centímetros. Eu trouxe aqui um nódulo para a gente comparar. Esse aqui é um nódulo muito hipoecogênico, tá? Parece até que tem algumas áreas císticas, mas ele é completamente sólido. E ele é bem mais escuro do que a tireoide ao seu redor, e ele é bem mais escuro do que esse aqui de cima. Eu trouxe só para a gente realmente ter esse comparativo, tá certo? Então, esse nódulo aqui, ele é muito hipoecogênico, tá? Então, ele já recebe 3 pontos quando a gente vai avaliar a ecogenicidade. Ele é sólido, 2 pontos, mas ainda assim é um TIRADS 4 porque ele não tem microcalcificação, né? As margens são regulares, ele é mais largo do que alto. E esse nódulo, muito sólido, muito hipoecogênico, parece ser mais largo do que alto, né? E ele tem essa calcificação aqui, ó, que rodeia o nódulo, né? Então, tem calcificações periféricas. Então, é um nódulo sólido, muito hipoecogênico, 5 pontos. Calcificações periféricas, mais 2 pontos, TIRADS 5. Esse aqui a gente funciona se ele for maior ou igual a 1 centímetro. E esse nódulo, meu Deus, esse nódulo aqui tá feio, né? Ele tem margens irregulares, umas margens mais lobuladas, na verdade. Ele é muito hipoecogênico, tem algumas microcalcificações no seu interior, né? Esse nódulo aqui não tá legal, tá? Ele vai pontuar bastante também. 2 pontos por ser sólido, 2 pontos aqui tá como hipoecogênico, né? Talvez se a gente avaliar essa parte aqui, pode ser, não é tão hipoecogênico, mas poderia ser muito hipoecogênico também. Aí fica com os colegas radiologistas. Ele é mais largo do que alto, não pontua, tem essas margens lobuladas, tem microcalcificações, então é um nódulo que pontua bastante, né? Também é um nódulo TIRADS 5, altíssimo risco para malignidade. Essas são as fontes que eu usei na aula. Eu agradeço a atenção de todos e quaisquer dúvidas me coloco à disposição. Foi um prazer estar com vocês hoje, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico disponível para dúvidas e fiquem atentos que a aula de amanhã do Luiz Fernando tá muito boa, tá muito especial também. E fiquem atentos ao nosso último dia, tá? Que a gente preparou uma série de surpresas. A gente vai estar com outros professores juntos para falar da nossa experiência com a prova de título. Tem algumas surpresas e a gente vai mostrar para vocês a solução para passar na prova de título no próximo ano. Obrigada!